Fazer que ele não me veja. Não. Peraí, meu povo, eu sou muito alérgica a isso. Isso vai dar muito problema se ele não ficar. Desculpa aí, pessoal. O maribondo era desse tamanho. É sério. Se um bicho desse me pica, eu tô lascado daqui pra semana que vem. Bom, vocês tentaram fazer alguma coisa dos itens anteriores, das coisas lá da aula passada, lista, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No fim da aula passada, a gente fez isso daqui, né? A gente trabalhou com... Mas não deu muito certo, não. Pronto, Rômulo. Então, você olha lá vê lá com o pessoal da monitoria que vai dar certo. Pronto, Renan. Seja bem-vindo, viu, à nossa turma. Se você quiser assistir a aula passada no YouTube, você pode só acessar o canal da disciplina, ECFLU, ECT, o FRN, lá no YouTube, e aí tem tudo lá, tá certo? Show. Então, no final da aula passada, a gente estava tratando dessa parte de visualização de escoamento de fluidos, né? Que a gente determina linha de corrente, formas de visualização desse escoamento de fluido, né? Então, esses eram os últimos tópicos que a gente tinha trabalhado na aula passada, né? E, na realidade, né, o que a gente fez foi dar uma introdução dessa mecânica dos fluidos, né, e entender que esse fluido, ele tem propriedades. A gente trabalha, né, na nossa disciplina, com o fluido como um meio contínuo, e para a gente fazer isso, a gente considera os fluidos como sendo suaves, né, como sendo, de fato, um meio contínuo, né, em que as propriedades têm um valor constante, né, um valor determinado em cada ponto, certo? Então, para a gente fazer isso, a gente começou, né, com a determinação de alguns campos de propriedades de fluidos. E aí a gente trabalhou com o campo de massa específico, o primeiro que a gente trabalhou, e, em seguida, né, dessa determinação do campo de massa específica, né, a gente trabalhou com algumas propriedades relacionadas a isso, né, que eram justamente a densidade relativa do fluido, o peso específico dele, né, volume específico, que eram propriedades relacionadas a esse campo. E, em seguida, a gente começou a tratar do campo de velocidade, né, propriedades relacionadas a esse campo de velocidade. Então, a gente falou do escoamento uni, bi, tridimensional, né, como que a gente fazia essa classificação do escoamento de fluidos, e tratamos também da classificação do escoamento enquanto escoamento em regime permanente, certo? Escoamento muito matematicamente, é importante a gente tratar também visualmente, né? Conseguir enxergar esse escoamento de fluidos.
Tá travando aí? Ixi. Deixa eu fechar aqui o que eu puder fechar. Poxa vida. Será que foi um inseticida que eu taquei aqui no maribondo? Não faço ideia do que pode ter causado. Vai dar certo. Vai dar tudo certo, pessoal. Então, só para continuar, vamos ver aí se vai dando certo. Vocês vão me avisando se vai continuando travando, tá? Eu vou fechar aqui o máximo de coisas que eu puder. E aí vocês me dizem se tá ok, certo? Então, no final da aula passada, né, como eu ia dizendo, a gente tinha falado em visualizar esse escoamento, né, porque o campo de velocidades, às vezes, ele traz uma informação muito matemática, e a gente precisa, né, traduzir isso para o que efetivamente a gente consegue tirar de informação visual desse escoamento, né, muita coisa a gente pode entender melhor observando, né, esse campo de velocidade. Então, a gente falou desses modelos de escoamento de fluido, né, formas de visualizar esse escoamento, e aí a gente falou das linhas de tempo, né, que eram essas em que a gente marcava várias partículas e observava como se dava o escoamento de fluidos. A gente falou das linhas de trajetória, em que a gente marcava uma única partícula fluida e observava o escoamento dela. Falamos também das linhas de emissão, né, que a gente focava a atenção num espaço fixo e identificava todas as partículas que passavam por ele. E como última das linhas, né, formas de visualização desse escoamento, a gente trabalhou com as linhas de corrente, que eram, né, tangentes ao vetor velocidade em cada ponto do escoamento. Então, como essas linhas as linhas de corrente, elas eram tangentes ao vetor velocidade em cada ponto, né? Então, a gente tinha, né, essa característica aqui, ó, bem determinada, vocês conseguem ver com bastante clareza, né? Aqui em alguns desses pontos, essa linha preta e acompanhada aí dos vetores velocidade em cada ponto, certo? Então, essa é uma forma de visualização que deixa, né, esse campo de velocidade mais acessível, né, a gente consegue entender o que está acontecendo sem ter que determinar todos esses valores do vetor velocidade em cada ponto. E a gente também fez essa avaliação matemática, né, de como que a gente poderia determinar a linha de corrente. E aí a gente fez isso através de proporcionalidade, né, entre esses triângulos referentes ao vetor velocidade e a um deslocamento dr ao longo da linha de corrente. A gente viu que a componente na direção x estava para o dx, assim como a componente desse campo na direção y estava para dy. E com isso a gente pôde, né, determinar equações para essa linha de corrente, né, dada a equação de um campo de velocidade. Se ele fornecesse a equação do campo de velocidade, você podia usar essa relação para determinar qual que era a equação dessas linhas de corrente. Então, aqui a gente substituiu o componente U, o componente Y, né? Separamos as variáveis dx e dy, fizemos a integração e obtivemos o que a gente chamou de equação das linhas de corrente nesse plano. Para saber a equação da linha de corrente que passava em um ponto específico, então a gente substituiu os valores de x e de y para obter o valor da constante referente à linha de corrente que passava naquele ponto. E aí a gente obteve a equação do plano, quer dizer, a equação da linha de corrente que passava nesse plano, nesse ponto, como sendo x, y igual a 16, certo? Terminamos a aula passada aqui, não é isso? Vocês tiveram alguma dúvida, alguma dificuldade com isso aqui na aula,
quando foram tentar mexer em alguma coisa. Então, isso aqui, pessoal, com isso aqui a gente finaliza, né, o nosso campo de velocidade, né? Só que, como eu estava falando para vocês, a gente tem outros campos também de propriedades do fluido, né? E um outro campo que vai ser de interesse para a gente é o campo, né, de tensões, como que as tensões estão distribuídas nessa massa de fluido. E as tensões, elas surgem por ação de uma força, né? Então, existem dois tipos de força que vão ser fundamentais para a gente aqui na disciplina de fluidos. As forças de campo, que são aquelas que agem através das partículas e dependem fundamentalmente do volume desse corpo. Então, elas não dependem de uma direção, assim, de uma área específica. Elas atuam sobre toda a massa do objeto, toda a massa do fluido. Então, as duas forças de campo principais que a gente tem é força de campo gravitacional e força de campo eletromagnético, né? Porém, a maior parte das nossas aplicações vai estar voltada justamente às forças de campo gravitacional. E aí, o que acontece é o seguinte: a gente sabe que o peso da gente, né, enquanto pessoas. Eu peso 75 quilos e isso está distribuído em toda a massa do meu corpo, né? É difícil da gente dizer assim, eu peso, sei lá, o peso do meu pé é esse. Não, a gente pesa toda a nossa massa, né, de uma vez. Para eu saber o peso do meu pé, eu tinha que tirar o meu pé do meu corpo, né? Então, a força de campo gravitacional, ela age em todo o volume desse corpo, certo? E aí a gente diz, né, que essa força de campo gravitacional é o produto, como vocês já sabem, de massa vezes a aceleração da gravidade. E no caso de uma massa de fluido, a gente simplesmente pode tratar do produto da massa específica vezes o volume de todo esse objeto, de todo esse corpo, né? Multiplicado aí pela aceleração da gravidade, ok? As aplicações das forças dos campos outros, né, outras forças de campo, elas precisam ser discriminadas para a gente quando forem ser necessárias, né? Mas a gente tem força de campo gravitacional, a gente teria que dizer qual que é o sentido que está atuando, qual que é a intensidade desse campo, etc. Na maioria das aplicações de mecânica dos fluidos, a gente só considera a atuação do campo gravitacional, tá? Além disso, das forças de campo, como eu falei para vocês, a gente tem um outro tipo de forças, que são as forças de superfície. As forças de superfície, elas sim, se relacionam com uma área de atuação, né, dessa força. Então, as forças de superfície, elas geram tensões, né? Tensões são relações força-área, né? E elas são geradas justamente pelo contato entre as partículas fluidas, uma partícula e outra, né, estando relacionadas aí ao atrito, como elas também são relacionadas com o contato dessas partículas fluidas com as superfícies sólidas. Então, a gente tem dois tipos fundamentais, né, de forças de superfície. As forças relacionadas à pressão e as forças relacionadas ao atrito. Na realidade, ambas essas forças, né, são tensões, né, são representações, né, da decomposição de uma força qualquer que atue sobre essa massa fluida. Então, a gente pode considerar aqui uma porção de uma massa fluida, né, sobre a qual atue uma força infinitesimal F qualquer, né? Como a gente tinha falado na aula anterior, a gente tem, né, essa área referente a um volume de controle, que a gente esteja trabalhando, seja ele a partícula fluida ou seja uma região maior, né? Essa área, ela sempre é caracterizada
por um vetor, né? Essa área para a gente é uma quantidade vetorial, né? Cuja direção é justamente fornecida por uma direção normal à superfície, né? E sempre aponta para fora dessa superfície de controle. Como eu falei para vocês na aula anterior, poucas coisas na vida são sempre, né? Sempre é uma palavra muito forte. Poucas coisas na vida da gente são sempre. E isso aqui é uma das coisas que são sempre assim, né? Então, a gente tem essa área, né, infinitesimal aqui sendo caracterizada por uma direção normal que aponta justamente para fora dessa superfície de controle, né? Então, essa direção normal aqui, se a gente tem essa direção normal que caracteriza essa área sobre a qual a força está atuando, a gente pode decompor essa força, né, em suas componentes. Então, a gente pode decompor essa força F aqui em uma componente F normal, apontando justamente nessa direção normal, e uma componente de F, que seria FT, apontando na direção tangencial, né, a essa área, certo? Então, isso aqui simplesmente é a decomposição da força que atua sobre esse meio contínuo, tá? Que seria a nossa massa de fluido. Então, essa força, né, a componente normal da força que atua sobre essa área, né, gera o que a gente chama de uma tensão normal, certo? As tensões normais a gente vai representar pelo símbolo sigma. A componente tangencial dessa força que atua sobre essa mesma área vai gerar uma tensão que a gente chama de tensão cisalhante. Então, a gente tem a força que atua sobre um meio fluido, gerando tensões nesse meio fluido. Uma força de superfície que atua sobre esse meio fluido, gerando tensões nesse meio. Certo? Então, se a gente pegar essa orientação aqui qualquer, que na realidade não está, digamos assim, não está fixada com nenhuma direção específica, e optar por fixar isso, né, deixar essa orientação dessa área alinhada com os eixos coordenados, a gente pode ter uma força F qualquer aqui e decompor essa força F em suas componentes na direção X, alinhada aí com a direção normal, caracterizada aqui dessa área da massa fluida, uma componente na direção Y e uma componente na direção Z, certo? Então, fazendo isso, a gente percebe, ó, que a componente Fx coincide com a direção, ó, normal, apontando para fora dessa área aqui, né, que contém esse ponto C. Então, se a gente tem essa componente alinhada com a normal, isso aqui vai gerar uma tensão normal, né? E aí, ó, os componentes dessa força Fz e Fy, a gente pode notar que eles estão na direção justamente tangencial dessa área, né? Isso, então, eles vão gerar justamente tensões cisalhantes, tal XY e tal XZ. Ok? Dúvidas até agora, pessoal, nisso daí? Como vocês podem perceber, né, as tensões, elas são determinadas com índices duplos, né? Então, a gente tem essa duplicidade de índices, por quê? Porque um índice vai estar se relacionando com a direção da força e um índice vai estar se relacionando com a direção para a qual a normal dessa área está apontando, certo?
Então, um índice se relaciona com a força, um índice se relaciona com a área, ok? Se a gente for observar uma partícula fluida, todos esses planos principais aí, os planos positivos dessa partícula fluida, né? O plano relacionado com o eixo X positivo, com o Y positivo, com o Z positivo, a gente teria essa composição de tensões que está sendo mostrada para vocês, né? Então, para o plano aqui, esse primeiro plano destacado em cinza, que cortaria, né, esse eixo X, então a gente tem justamente um componente de tensão normal, um componente de tensão cisalhante, um outro componente cisalhante, né? Em que esse primeiro índice, ele indica o plano em que a tensão atua, ou seja, justamente, como eu falei para vocês, um índice que está relacionado com a área, né? Então, essa área dA, a normal dela, aponta na direção do eixo X. Então, esse plano aqui, ele corta esse eixo X, tá? E o segundo índice indica justamente a direção da força que gera essa tensão. Então, a tensão normal, ó, tem índice duplo, XX, ZZ, YY. Por quê? Porque justamente ela sempre aponta a força sempre aponta na direção normal da área em que ela está se relacionando, com o qual ela está se relacionando, certo? Tranquilos? Esse estado de tensão do fluido, ele é representado através desse campo de tensões, né? Como eu falei para vocês, esse índice, essa quantidade aqui matricial, né? Isso. Esse campo de tensões, ele traz justamente a relação força, né? Ou seja, a direção, módulo, etc. Força relacionando-se com uma área. Então, dessa maneira aqui, usando o campo de tensões, a gente consegue determinar toda essa relação das forças que atuam sobre a partícula fluida com a área sobre a qual elas atuam, tá certo? Se a gente for pegar a tridimensionalidade aí de uma partícula fluida, né, a gente pode entender que existem planos em que a gente vai ter. Cadê o meu mouse? Mouse, onde você foi parar? Sumiu. Achei. Pronto. Sumiu de novo. Tá, agora achei. Então, se a gente for avaliar todas as tensões que atuam sobre as 6 faces, por exemplo, dessa partícula cúbica aqui, a gente vai ver que existe uma simetria, né, dessas tensões que atuam, por exemplo, nesse plano, que é um plano de X positivo, né, que corta o eixo X na direção do X positivo, e esse plano aqui, que se refere, né, também ao eixo X, mas cuja normal aponta aqui, ó, na direção do X negativo, certo? Então, vocês podem observar, ó, que tem uma tensão normal aqui, que aponta... Caiu, Gabriela? Tá conseguindo ouvir? Ou tá cortando, travou? Eu fiquei achando que tinha acontecido, sei lá, eu tinha travado. Então, a gente tem, por exemplo, aqui nessa figura, né, a gente consegue observar que existe uma simetria entre essas tensões, né? Então, essa tensão X aqui, apontando na direção do X positivo, ela é uma tensão positiva, por quê? Porque ela atua num plano que corta o eixo X na direção positiva
e ela aponta na direção do X positivo. Essa tensão aqui, XX, no lado oposto, né, ela também é positiva. Por quê? Porque ela atua na... Gente, meu mouse está sumindo, eu não estou vendo ele, está aqui. Porque ela atua num plano que corta o X negativo e a normal, né, aponta na direção negativa também. Então, a gente diz que essa tensão aqui também é uma tensão tal XX positiva, ok? Então, a tensão, ela vai ser positiva quando o seu sentido e o do plano no qual ela atua são ambos positivos ou negativos, certo? Perceba, ó, vamos comparar aqui tal XZ, né? Essa tensão aqui, que nesse plano de X negativo, aponta para o Z negativo também, né? Ela é uma tensão positiva, por quê? Porque ela é referente a um plano de X negativo e aponta na direção do Z, do eixo Z negativo também. Certo? Então, menos com menos, essa é uma tensão positiva. Ok? Então, Danilo, a ideia a gente tem essa partícula fluida tridimensional, não é isso? Então, existe, coloque aqui esse eixo, os eixos coordenados aqui, e considera que esse é a direção positiva do X, a direção positiva do Y e direção positiva do eixo Z, ok? Então, tudo isso que estiver nas direções opostas são os planos negativos ou as direções negativas correspondentes, tá certo? Uma tensão qualquer, ela vai ser positiva quando o plano em que ela atua é um plano cuja normal aponta numa direção positiva, certo? E quando o sentido dessa tensão também for positivo. Então, esse seria o caso normal. Ah, eu tenho uma tensão tal XY aqui, vou botar de outra cor. A gente quer avaliar essa tensão tal XY aqui de roxo. Certo? Essa tensão atua num plano cuja normal aponta para a direção positiva e ela aponta na direção do eixo positivo. Então, essa é uma tensão positiva, certo? Essa tensão correspondente a ela aqui, veja só, ela atua numa direção, num plano cuja normal aponta na direção do plano negativo, né? E ela aponta na direção negativa de Y. Então, essa tensão, ela também é uma tensão negativa. Menos com menos, dá mais. Deu para entender melhor? Show de bola. Então, agora que a gente já sabe como a gente pode representar essas tensões que atuam numa partícula fluida, a questão que se coloca é como que isso é sentido, como que isso é percebido pelo fluido, né? Quando a gente fala de sólidos, é simples de imaginar que, se esse sólido ele está dentro do limite elástico dele, quando ele está sujeito a um certo nível de tensão, na hora que eu tiro essa tensão, ele retorna à sua condição inicial. Sei lá, imagina uma prancha de surf. Na hora que a pessoa sobe na prancha, né, se eu não passei, eu exerço uma força, que seria o meu peso, sobre essa prancha, né,
e ali existe uma área de contato, então existe uma geração de uma tensão sobre aquele sólido, né? Mas se essa tensão que está atuando lá nesse sólido não for suficiente para eu passar do limite elástico desse sólido, né? Então, na hora que eu sair da prancha, ela volta para a sua condição anterior, ela retorna, né, a sua forma inicial, na hora que eu cesso a aplicação da tensão. E esse é o comportamento dos sólidos, né? A gente tem uma fase elástica, né, em que a aplicação de uma tensão gera uma deformação no sólido, e se eu deixar de aplicar essa tensão, ele volta para a sua condição inicial, né? E isso seria justamente modelado através da lei de Hooke, né, que traz essa constante de deformação como sendo uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação desse sólido. No meio fluido, a gente também tem uma propriedade que relaciona a tensão que eu estou aplicando sobre esse meio fluido com a deformação que ele sente, que ele sofre. Essa propriedade é a viscosidade do fluido. Então, a propriedade que reflete a capacidade desse fluido em resistir ao movimento, em resistir à aplicação de uma tensão cisalhante, é a viscosidade, certo? Então, ela traz para a gente justamente essa medida do atrito interno dessas partículas fluidas devido às suas interações intermoleculares, certo? Então, um fluido muito viscoso, ele tem uma característica de muito atrito, né, entre essas partículas fluidas, entre as moléculas que o constituem, de maneira que ele resiste muito à ação de uma tensão sobre ele. Então, aqui nesse exemplo que eu coloco para vocês, é um exemplo, na realidade, bem simples, né? São colocados 4 fluidos de viscosidades diferentes, e essas bolinhas de gude são abandonadas, né, desde o repouso, para caírem dentro desse meio fluido. Então, quanto mais viscoso é o fluido, mais ele retarda, mais ele é capaz de resistir a esse movimento desse corpo sólido, né, dessa bolinha. Obviamente, esse fenômeno que está aqui sendo retratado não é somente viscoso, né? Pode ser que haja influência aí do empuxo, né? A depender, né, do número de Reynolds que caracterize esse escoamento propriamente dito. Mas, qualitativamente, é essa ideia, né, de que fluidos mais viscosos, eles têm uma maior capacidade de resistir ao movimento, então a bolinha, ela demora mais para chegar ao fim desse curso aí dos potes, certo? Tranquilos? Que a gente também tem uma propriedade aqui que a gente vai trabalhar. Então, essa propriedade, que é a viscosidade, como eu falei para vocês, ela vai trazer essa relação da tensão sobre o fluido e o quanto que esse fluido se deforma, certo? Eu vou mostrar para vocês um experimento que foi feito, né, justamente para mostrar essa característica viscosa dos fluidos. Deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui para reproduzir. Então, como que é esse experimento, né? Ele pegou um tubo transparente, né, colocou dentro dele um outro tubo de diâmetro menor, preencheu o espaço anular com um fluido viscoso, e agora ele vai colocar aqui corantes, né, e promover a rotação desse elemento aqui de dentro, né, desse tubo interno. Esse experimento, pessoal, foi inclusive realizado por alunos nossos, né,
não esse propriamente dito do vídeo, obviamente, mas a gente teve também, enquanto projeto de mecânica dos fluidos da terceira unidade, alunos fazendo algo desse tipo, né? Eles usaram glucose de milho como fluido aí desse meio do espaço anular, né? E fizeram um experimento como esse. Então, eles colocam o corante e promovem essa rotação, né? E aí o que acontece é que esse fluido ele vai escoar em camadas, né? E aí a gente tem justamente esse fenômeno, ó. Repare que a viscosidade ela age de uma camada de fluido para a camada sucessiva, né? Transferindo essa quantidade de movimento entre as camadas de fluido. E aí, ó, a gente tem o fluido lá em vermelho indo já lá na frente, enquanto os demais estão aqui na sua condição inicial. Se ele promover o escoamento no sentido oposto, né? O que vai acontecer é que essas camadas de fluido, elas vão retornar, pessoal, à sua condição inicial, certo? Então, é bem interessante esse experimento aqui, certo? Não sei se vocês acharam interessante, eu acho interessantíssimo. Mas, esse processo é justamente o que acontece aqui nessa figura, né, nessa ilustração. Às vezes, pela ilustração, o pessoal não entende muito como é que isso está acontecendo, né? Mas o que eu não sei, Gilvan, se a análise de sangue passa por esse processo, posso procurar saber. Análise de sangue para saber o quê? Será que você diz para centrifugação? Eu sei que se separa, né? Mas a centrifugação não é bem dessa maneira. Realmente é uma agitação, né, centrífuga. Mas no caso da centrifugação do sangue, isso ocorre em altas velocidades, né? Para justamente você conseguir separar a parte sólida da parte líquida do sangue, né? Então, plaquetas, etc., hemácias, essas coisas vão para a parte sólida, né? E aí o fluido, né? Realmente o líquido. Não que o sangue não seja fluido, o sangue é fluido. Mas o líquido do sangue vai ser analisado por outros processos químicos, né? É mais ou menos isso. Então, essa configuração que eu mostrei para vocês é justamente isso aqui, ó. A gente tem uma placa que ela é sólida e estacionária, né? Existe um meio fluido e vai existir uma outra placa que vai estar sujeita, né, à movimentação, à aplicação de uma força, certo? Então, essa placa que está sujeita à aplicação dessa força, ela se movimenta com a velocidade U, né, e essa velocidade U puxa, né, as camadas do fluido. Então, inicialmente, esse fluido que estava aqui nesse ponto M, né, quando sujeito à ação da força F, né, que está se relacionando com essa velocidade com que a placa é puxada ou com que aquele tubo ele é girado, né, esse fluido ele se desloca da posição M para a posição M', em decorrência da condição de não escorregamento. Então, a gente falou na aula passada que o fluido ele é solidário ao contorno sólido, ao objeto com o qual ele está em contato, né, pela condição de não escorregamento. Então, se essa placa ela está sendo puxada com uma velocidade v, então o fluido ele também se desloca, né, daqui para cá com essa mesma velocidade. Ele adere, né, a esse contorno sólido, ele adquire a velocidade desse contorno sólido. Se passar mais um outro instante de tempo, então esse fluido vai se deslocar da posição M' para M, duas linhas, e assim sucessivamente, né? Então, percebam que a aplicação dessa força F ao longo dessa área aqui de contato, né,
ela gera uma tensão, certo? E essa tensão provoca uma deformação aqui desse fluido, certo? Da mesma maneira que lá nos sólidos, a gente vai procurar relacionar a tensão que está sendo aplicada com a deformação que o fluido está sentindo. Então, se a gente verificar, né, essa deformação diz respeito a um espaço que o fluido percorre, né, em decorrência dessa força, né, dessa aplicação de uma velocidade, né, imposição de uma velocidade para essa placa, né. Então, o tanto que o fluido deslocou, essa quantidade ΔL, diz respeito justamente ao produto da velocidade com que a placa está se movimentando e o intervalo de tempo que for considerado, certo? Esse deslocamento aqui, ó, percebam que da mesma maneira que essa camada daqui, ela é solidária à placa que está se movimentando, o fluido que está em contato com o contorno sólido, que tem velocidade igual a zero, que essa parede é estacionária, então esse elemento aqui, ele também tem velocidade igual a zero, ele também obedece à condição de não escorregamento. Isso faz com que a gente tenha uma deformação aqui, ó, angular desse fluido, certo? Então, se a gente for avaliar esse ângulo aí, a gente pode avaliar ele por meio da sua tangente, né? Tangente desse ângulo é cateto oposto, ΔL, pela hipotenusa, meu Deus, vocês me corrijam quando eu falar essas coisas doidas, viu? Pelo cateto adjacente, que seria justamente esse ΔY aqui, certo? Então, tangente de alfa seria ΔL, que é o cateto oposto, por ΔY, que é o cateto adjacente. Se alfa for um ângulo muito pequeno, então a tangente é aproximadamente igual ao próprio alfa, né? E como a gente quer relacionar a tensão com a taxa com a qual esse fluido se deformou, com o que a gente chama de taxa de deformação, a gente quer avaliar, né, quanto que esse ângulo alfa variou a cada intervalo de tempo, certo? Então, alfa é justamente ΔL sobre ΔY, e dt é justamente ΔL sobre ΔU. Quando a gente faz essa relação d alfa dt, então esse ΔL aqui se cancela, e aí a gente percebe que a taxa de deformação do fluido diz respeito justamente a du dy. Só que U representa justamente a velocidade e Y representa justamente essa cota vertical aqui, de distância. Então, a taxa de deformação do fluido diz respeito justamente ao deslocamento relativo dessas camadas do fluido e como que a velocidade ela muda de uma camada de fluido para outra, certo? Então, a gente tem uma força F, que é aplicada sobre essa placa superior, né, que atua sobre uma área, né, então ela gera uma tensão, e essa tensão provoca uma deformação no fluido, medida através do que a gente chamou de taxa de deformação do fluido, dV, quer dizer, du, dy. A relação de proporção entre a tensão que é aplicada e o quanto que o fluido se deformou, essa taxa de deformação, ela é igual ao que a gente chama de viscosidade do fluido, certo? Então, se a gente tinha uma relação de tensão era proporcional à taxa de deformação, então, no caso dos fluidos newtonianos, a gente
pode substituir aí essa proporcionalidade, na verdade, por uma igualdade em que a viscosidade é a relação de proporção. Beleza? Fluidos newtonianos seriam quais? A maior parte dos fluidos, né? 90% dos fluidos são newtonianos, certo? 90%, eu diria até mais. A maior parte dos fluidos, água, óleo, azeite, sei lá, gasolina, diesel, são fluidos newtonianos, né? Alguns fluidos em particular têm comportamento diferente, e aí a gente vai ver mais tarde, né, ainda hoje, como que são esses comportamentos, né? Como aquelas soluções de amido que ficam pulando, dançando, aquilo são fluidos não newtonianos. Pasta de dente, fluido não newtoniano, e a gente vai ver por quê. Beleza? Show. Então, para os fluidos newtonianos, a gente tem a viscosidade, como eu falei para vocês, viscosidade absoluta, como sendo essa propriedade que dá a proporcionalidade, né, entre a tensão que está sendo aplicada e o quanto que o fluido se deforma. Então, se a gente tem um fluido muito viscoso, significa que para um dado valor de tensão, um dado valor de deformação, eu vou ter que aplicar muita tensão sobre ele para que ele, né, sofra essa deformação. Se o fluido é pouco viscoso, então a tensão que eu preciso aplicar, ela é menor, para obter o mesmo nível de taxa de deformação, certo? Então, se a gente for fazer uma análise, né, das dimensões desses termos, né, e avaliar o que cada coisa quer dizer, a gente percebe, né, que tensão é uma representação da atuação de uma força sobre uma área, né? Então, isso aqui tem dimensão aí, né, de força por área, né? E no SI a gente representa isso pela unidade Pascal. du, dy, percebam que é a relação entre uma quantidade que mede variação de velocidade, então, comprimento, opa, meu Deus, vocês vão perdoar aí, viu? Comprimento por tempo, né? Dividido por uma dimensão que representa justamente a distância entre essas placas. Então, também é uma dimensão de comprimento. Então, a viscosidade traz justamente, ó, isso aqui seria tensão dividido por uma coisa que representa 1 sobre o tempo, né? Então, tensão, aqui representado por força sobre área, dividido por 1 sobre o tempo fica aqui no numerador. Então, no SI, a viscosidade ela é representada por Pascal vezes segundos, certo? No sistema CGS, a gente tem como unidade, né, o POASE. Um POASE quer dizer 1 grama por centímetro segundo. Fica um pouco mais, assim, um pouco menos, digamos assim, direta o porquê dessa dimensão, é a mesma dimensão, né? Mas eles expressam pelo fato de eles usarem a massa como grandeza de base, né? Quer dizer, a massa como grandeza de base fica um pouco diferente do caso nosso. Por que eu estou falando isso, né, dessa unidade aqui do POASE? Porque a unidade corriqueira que a gente tem para medição de viscosidade, na realidade, é o centipoase, né? 1 centipoase vale 1 milipascal vezes segundo. Então, em geral, vocês vão ter que trabalhar com essas conversões de unidades aí para fazer as avaliações de vocês, certo? Beleza, meu povo? Todos vivos ainda?
A viscosidade absoluta, né, que foi aquele primeiro valor que eu apresentei para vocês, ela traz justamente essa relação da tensão com a taxa de deformação do fluido. Mas em algumas situações, é importante, ou pode ser importante, trabalhar com a razão entre a viscosidade e a massa específica desse fluido. Né? Principalmente quando a gente for tratar mais lá adiante de classificação dos escoamentos, a gente vai ter que ponderar o efeito viscoso em relação ao efeito inercial. Então, o efeito viscoso seria aquele proporcionado pelas forças viscosas, né, representado aí pela viscosidade do fluido. Enquanto o efeito inercial diz respeito à massa realmente desse fluido, né, à força de inércia, ao peso desse fluido, digamos assim. Então, a viscosidade cinemática, ela traz a relação entre esses dois parâmetros e vai ser usada mais adiante quando a gente for tratar justamente dessas relações entre forças, tá? Do número de Reynolds e tudo mais. Bom, assim sendo, deixa eu descartar tudo isso para a gente poder fazer essa questão aqui, que traz justamente a aplicação de alguns desses conceitos aí para nossa alegria. Então, pessoal, ele coloca assim, ó, nessa questão. Uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido. Né? Para uma pequena altura de camada D, podemos supor uma distribuição linear de velocidade no líquido. Ele informa que a viscosidade do líquido é de 0,65 centipoase e que sua densidade relativa é de 0,88. Pede para a gente determinar justamente qual que seria a viscosidade absoluta desse líquido, qual que seria a viscosidade cinemática dele e também algum termo de tensão de cisalhamento em libra-força por pé quadrado, então tem que fazer uma conversão aí de unidade, e também tensão de cisalhamento na placa inferior em Pascal, e os sentidos dessas tensões, tá? Então, para começar, as informações que ele fornece para a gente são essas, né? De que a viscosidade absoluta, na verdade, ele só coloca a viscosidade, né? A viscosidade do fluido é de 0,65 centipoase, né? E que a sua densidade relativa é de 0,88. Percebam que ele usa a densidade relativa, que, obviamente, ele não coloca nada de dimensão referente à viscosidade relativa. Né? Justamente porque a densidade relativa é a relação entre a massa específica do fluido e a massa específica máxima da água, como a gente viu na aula passada. Então, esse valor aqui, ele diz que é 0,88, a densidade relativa do fluido. Primeiro ponto que ele pede é a determinação da viscosidade absoluta dele em pascais vezes segundo. Né? Então, simplesmente a gente precisa fazer a conversão de centipoase para pascais vezes segundo. No slide anterior, eu falei para vocês que 1 centipoase valia 1 milipascal vezes segundo. Né? Então, 1 milipascal é 10 a menos 3 pascal vezes segundo, de tal maneira que isso aqui fica 6,5 vezes 10 a menos 4 pascal vezes segundo. Certo? 18 vezes 10 a menos 4 não, tá? 10 vezes 10 a menos 4. Beleza? Para a gente determinar a viscosidade cinemática do líquido, né, é preciso que a gente use a informação de que a viscosidade cinemática, ela é essa relação da viscosidade absoluta
com a massa específica do fluido. Então, viscosidade absoluta, a gente já tem o valor, 6,5 vezes 10 a menos 4, e a massa específica do fluido vai ser o produto da densidade relativa do fluido vezes a massa específica da água. Então, isso aqui vai ser justamente 0,88 vezes 10 a terceira. Certo? Então, aqui a gente vai dar alguma coisa vezes 10 a menos 7, ou menos 8, vou ver aqui, 6,5. 0,88. 7,38 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Opa, calma, meu filho. Metro quadrado. O item que ele pede para a gente, eu vou fazer esse item que está em negrito, tá? Para não fazer essa conversão de unidade agora. Vocês podem fazer essas conversões na hora que vocês quiserem depois. Ela só está aí realmente para vocês praticarem esse quesito. Então, o próximo item que ele pede é o de calcular a tensão cisalhante. E aí, como esse fluido é um fluido newtoniano, como eu falei para vocês, 90%, 99% dos fluidos é newtoniano, então, na maior parte das vezes, a gente vai considerar realmente que ele seja newtoniano, ainda que o problema não diga isso para a gente. Então, esse fluido, ele vai obedecer a essa relação, né, de proporcionalidade, usando aí justamente a viscosidade como uma constante. Na questão, é fornecido para a gente que o perfil de velocidades, ele é linear, certo? Então, a derivada do perfil de velocidades é uma derivada de uma reta, né? A derivada de uma equação de uma reta vai ser uma constante. Então, a gente pode trabalhar com isso daqui com as diferenças finitas, né, entre os dois limites. Pensa assim, eu vou escrever aqui, y igual a x mais b, né? Essa seria a forma geral de uma equação de uma reta, né? Quando eu fizer a derivada disso aqui, dy dx, isso aqui vai ficar y dx, fica simplesmente esse coeficiente angular, não é isso? De uma reta. E aí a gente sabe que esse coeficiente angular, ele é dado justamente, a gente pode calcular ele como sendo as diferenças de um y menos um y0 dividido por um x menos um x0. Não é isso? Então, a gente vai usar esse mesmo raciocínio aqui nessa nossa determinação da tensão. Tá? Então, para a gente determinar qual que vai ser a tensão de cisalhamento na placa inferior, a gente vai usar essa informação. Né? A gente tem o valor da viscosidade, que a gente já calculou, né? E essas diferenças a gente vai colocar aqui como sendo justamente, né, esse A que eu tinha colocado ali no item anterior. Então, viscosidade 6,5 vezes 10 a menos 4, não é isso?
e vai multiplicar uma correspondência, né? Lembram que isso aqui é uma correspondência entre pontos? Então, o ponto U diz respeito, esse ponto aqui diz respeito ao valor da velocidade quando y é igual a um dado valor, certo? Então, quando y for igual a d, gente, o que está acontecendo com o meu mouse? Para, meu filho. Quando y for igual a d, qual que vai ser o valor da velocidade do fluido? Então, né? Porque y, ele inicia aqui justamente, aqui seria o zero do y, quando y for igual a d, que é a distância entre essas duas placas, o valor da velocidade do fluido é o valor da velocidade da placa, usando. Quando y for igual a zero, ou seja, aqui nessa placa inferior, o valor da velocidade do fluido vai ser o valor da velocidade dessa placa, zero. Então, para a gente determinar qual que vai ser o valor da tensão, a gente teria que fazer isso daí. A velocidade é justamente 0,3 metros por segundo, e a distância entre placas é 0,3 vezes 10 a menos 3. Então, a gente consegue ver, né, que essa tensão vai ser justamente 6,5 vezes 10 a menos 1. Beleza, pessoal? Beleza, professor? Ótimo. Show de bola. Então, meu povo, como eu falei para vocês, né? Isso aqui seria o comportamento de fluidos newtonianos. Sidney, dá certo. Qualquer coisa, né? A gente tem vários horários de monitoria, tem os atendimentos das professoras, né? Vai tentando fazer as listas que dá certo, sim. Né? Eu acho que já tem algumas questões relacionadas a isso aí na lista que eu passei para vocês. E é bem bom essa parte do conteúdo, bem bom. Só praticar mesmo. Então, como eu estava dizendo, né, esse comportamento que eu mostrei para vocês, de fato, ele é o comportamento linear, um comportamento simples, né? Um comportamento... Licença. Diga. No chat aqui estão pedindo para a senhora voltar o slide. Esse link. Pronto, e era um print. Pronto, Vinícius, é assim. Lembra que eu falei para vocês da questão de o fluido ele adquirir a velocidade do contorno sólido com que ele está se relacionando? Então, aqui a gente tem uma placa que está sendo puxada, essa placa superior, ela está sendo puxada com a velocidade U, né? E essa placa inferior aqui, ela está em repouso, ela está estacionária. Então, pela condição de não escorregamento, o fluido ele vai adquirir a velocidade desses contornos sólidos, né, com que ele está se relacionando. Então, nesse ponto daqui, a velocidade do fluido vai ser 0,
E nesse ponto aqui, a velocidade do fluido é justamente a velocidade com que a placa está se movimentando. Seria o... Ok? Porque ali está du dy. Como du dy representa justamente como que u varia ao longo desse eixo y. Certo? Então, ao longo desse eixo y, u varia desde o valor de zero, quando y é zero, até o valor de usão, quando y vale d. Deu certo agora? Ótimo, então. Então, continuando, né? Esse comportamento linear, né, proporcional, todo bonitinho, é o comportamento dos fluidos newtonianos, né? Mas nem sempre a gente tem essa relação entre a deformação e a tensão sendo diretamente proporcional, né? Existem alguns fluidos que têm comportamento distinto. Se a gente fosse pensar numa equação geral para modelar esse comportamento dos fluidos, a gente tinha uma relação como essa que está mostrada para vocês. A tensão se relacionando através de um índice de consistência com essa taxa de deformação, né, que estaria elevada aí a um N qualquer, que seria o que a gente chama de um índice de comportamento. Se N for 1, K vai ser μ, que é justamente o comportamento do fluido newtoniano. Mas N pode não ser 1, né? N pode ser maior ou menor que 1. E aí a gente tem uma dependência, né, dessa tensão cisalhante com o perfil de velocidade, com a taxa de deformação, que é a derivada do perfil de velocidade, ao longo dessa cota Y. E aí ficaria talvez difícil de avaliar esse comportamento em comparação com o comportamento do fluido newtoniano. Então, o que se pode fazer é, ao invés de representar isso como um du dy elevado a n, a gente pode separar esse du dy elevado a n em du dy elevado a n menos 1 vezes du dy, que é a mesma coisa, né? E eu posso agregar esses termos aqui que multiplicam du dy para formar uma nova variável, né? Essa variável aqui eu posso chamar de eta, né? Essa variável eta é o que a gente considera, o que a gente toma como sendo viscosidade aparente do fluido, que é uma viscosidade agora que, diferente da viscosidade absoluta, ela varia com a própria taxa de deformação desse fluido, certo? Então, essa viscosidade aparente, ela caracteriza o comportamento desses fluidos não newtonianos e ela depende aí desse índice de comportamento desses fluidos. Então, no caso de fluidos dilatantes, a gente tem essa viscosidade aparente aumentando na medida em que se aumenta a taxa de deformação desse fluido. E vão existir fluidos, que são os fluidos pseudoplásticos, em que o comportamento que ocorre é justamente o oposto. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo legal de um pessoal que trabalha com isso. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Esses professores, né, lá da Universidade de Chicago, trabalham justamente com esse tipo de fluidos.
Não está ouvindo? Ah, tá, então. Estão estudando, na realidade, né, esse comportamento de fluidos não newtonianos, que são a mistura de água com amido de milho, né? E, inicialmente, eles apresentam essa característica de serem líquidos, né? Mas, quando a tensão é aplicada, eles começam a se comportar como sólidos. They behave unlike anything you might expect from an ordinary solid or from ordinary liquid. It feels really liquid-like, but then if I pull on it, something new happens. You have water, which is really easy to get, and cornstarch, which we buy for 50 pounds for $20. We actually mix the cornstarch and water together in an industrial cement mixer. You can see why I wear this suit. So the cool thing is that you keep it in motion, you can actually handle it for a long time, and then once you put it in, it turns back into the liquid. To actually get the science out of it, you need some really sophisticated equipment. We use high-speed cameras that record at 10,000 frames a second, force sensors and accelerometers embedded both inside the suspension and inside the impacting object. And then we also have to use kind of a few lasers to both trigger the system, because it happens so quickly, it needs to be very precisely timed, and also to get more exact details about what's going on the surface. One thing we found out, and one question we always had, well, water alone is super weak, and grains alone are also super weak. So why is it that when you mix water and grains together, they suddenly get so strong? Probably gonna do it right there. Well, what we found is that when you strike a dense suspension, what you do is you kind of make a solid object grow out from where you strike it. So you kind of create an iceberg under where the impact occurred. And so what that means is that even though you're striking a small area, you're making a ton of fluid, a ton of suspension though. What happens is you transform a liquid by a process called jamming temporarily into a solid. Most things you would think if I hit it really hard, I'm going to break it. This is a fluid normally, and if I hit it hard, it turns it into a solid. Legal, né? Como assim, que satisfatório, André? Não entendi, não. Mas, Eninha, pois é, muitas coisas interessantes, né, a respeito de maisena com água. Pois é, rapaz, lembraram mesmo dessa piscina do Domingo Legal, do Gugu? Pois é. Então, a pasta de dente também é um fluido não newtoniano, a gente vai chegar nela já já, Diogo. Ela não é um fluido não newtoniano dessa maneira como os fluidos dilatantes. Ela é um fluido não newtoniano com um comportamento diferente, tá? Então, assim, só para continuar, né? A gente antes fluidos não newtonianos, né? Esses fluidos que os professores lá da Universidade de Chicago estão estudando são esses que a gente chama de fluidos dilatantes, né? Eles se tornam, né, mais grossos, eles aumentam rapidamente de viscosidade quando eles são sujeitos a uma tensão cisalhante. É por isso que ele, na realidade, os estudos deles são mais aprofundados, né? E com um aparato muito mais, digamos assim, sofisticado, né? Para realmente medir e verificar, né, o que acontece, né? Mas eles são fluidos cuja viscosidade ela aumenta rapidamente quando eles são com o aumento da taxa de cisalhamento. Então, você aplica lá a tensão, você aumenta rapidamente a tensão sobre esse fluido e ele aumenta também de viscosidade aparente. Então, esse índice de comportamento para esses fluidos dilatantes,
ele é maior do que a unidade, né, de tal maneira que essa viscosidade aumenta com a taxa de deformação do fluido. E aí outros fluidos, né, têm um comportamento oposto, né? O sangue, por exemplo, ele diminui de viscosidade aparente com o aumento dessa taxa de deformação. Então, é como se ele se tornasse sucessivamente mais fino, né, com esse aumento dessa taxa de cisalhamento. Então, o índice de comportamento para esses fluidos, que são os fluidos pseudoplásticos, ele tem que ser menor do que a unidade, justamente para que isso aqui se torne um expoente negativo, né, e a viscosidade ela diminua com o aumento da taxa de deformação. Então, se a gente for comparar, né, num gráfico de viscosidade aparente por taxa de deformação, primeiro que para fluidos newtonianos a viscosidade aparente ela é igual à viscosidade absoluta, né? Ela independe da taxa de deformação. Então, a gente teria essa reta aqui paralela ao eixo referente à taxa de deformação. Os fluidos dilatantes, que seriam essa mistura aí de água com maisena, etc., amido de milho, eles teriam esse comportamento aqui, ó, de aumento de viscosidade aparente com a taxa de deformação, e os pseudoplásticos teriam esse comportamento oposto. O comportamento das pastas de dente, que Diogo mencionou, plástico de Bingham. Os fluidos plásticos de Bingham, eles têm uma característica de apresentar uma relação também linear de tensão de cisalhamento pela taxa de deformação, similar aqui, ó, aos fluidos newtonianos, mas para que eles iniciem o escoamento deles, é necessário que um valor de tensão mínimo, tal zero, seja superado. Então, é por isso que a pasta de dente, ela não simplesmente escoa, né? Você aperta lá, mas não necessariamente ela vai escoar, né? Então, somente quando você ultrapassa um valor mínimo de tensão cisalhante é que ela começa efetivamente o escoamento dela, certo? Então, esse tipo de fluidos, eles têm uma aplicação muito importante na perfuração de poços de petróleo, né? Perfuração, na verdade, pode ser de poços artesianos, a depender da profundidade, você vai precisar de fluido de perfuração com essa característica. Na verdade, nem a depender da profundidade, qualquer profundidade você vai precisar, né? Porque o que acontece? Como eles têm essa tensão mínima para que ocorra o escoamento, né? A gente pode pensar nesse escoamento como sendo o escoamento do próprio fluido, né? Mas a gente também pode pensar nesse escoamento como escoamento ou a queda de um objeto dentro desse fluido, né? Então, uma das características principais desses fluidos de perfuração é que eles mantenham os sólidos, né? Que são realmente os detritos de rocha que estão sendo carreados, é que o fluido mantenha esses detritos em suspensão quando for necessário que haja uma parada da perfuração da coluna, né? Então, eu não sei se todos têm familiaridade com isso, né, ou se tem talvez até interesse nisso, né, mas uma coluna de perfuração, como é que acontece? A gente inicia com um diâmetro aqui de tubulação que vai sucessivamente diminuindo, né, até chegar à zona em que efetivamente se está tendo a perfuração, né, e todo esse espaço anular, que não é a coluna do fluido, que não é a coluna digamos assim, de aço, né, todo esse espaço que não for a coluna, ele é preenchido com um fluido de perfuração. Então, aqui nesse espaço anular, é por onde sobem os sólidos, né, de tal maneira que aqui na ponta da coluna se tenha realmente a perfuração, né, a broca sempre limpa para perfurar as rochas. Então, por vezes, se faz necessário parar todo esse processo para trocar alguma coisa na coluna, né,
Então, o fluido de perfuração, ele preenche todo esse espaço anular aqui, e nesses momentos é essencial que ele seja capaz de manter esses sólidos, essas pedras, esses detritos em suspensão aí nesse espaço, né? Porque senão eles todos iriam sedimentar aqui com a coluna de perfuração presa, né? Não ia conseguir vários detalhezinhos aí interessantes, certo? Bom, outros fluidos não newtonianos, eles têm uma característica de dependência não somente com a tensão cisalhante, né, o nível de tensão que está sendo aplicado, mas também eles têm uma dependência com o tempo que eles estão sujeitos a um determinado nível de tensão. Então, fluidos tixotrópicos, fluidos reopéticos, são esses fluidos que têm esse comportamento de dependência, né, temporal. Então, quando eu trabalhei na Alumar, lá em São Luís, eu fazia parte do departamento de pesquisa deles. Então, a gente tinha um pessoal que trabalhava com resíduo de bauxita, rejeito de bauxita, lama vermelha. Então, eles buscavam, né, aplicações ambientalmente interessantes para esse resíduo e tudo mais. E o que acontecia era que esse fluido, né, que era o rejeito de bauxita, ele ele era um fluido tixotrópico, né? Você olhava lá para a montanha de rejeito, ele parecia, né, sólido, mas a viscosidade aparente dele diminuía quando ele estava sujeito a um determinado nível de tensão, e aí ele se tornava fluido, se tornava, digamos assim, líquido, né? E aí isso dificultava várias das aplicações que se imaginava. Então, por exemplo, vou usar rejeito de bauxita como, sei lá, um reforço no concreto para, sei lá, asfaltar ruas, enfim, tipo argila. Vou usar o rejeito de bauxita para fazer isso. Aí você imagina que, com um determinado tempo, num mesmo nível de tensão, ou seja, estou passando o carro aqui nessa rua sempre, esse material está sempre sujeito a esse determinado nível de tensão. Ele ia se tornando líquido, né? Ele tinha a viscosidade aparente dele diminuindo. Então, o que acontecia era que você podia formar, sei lá, uma calçada de rejeito de bauxita hoje, submeter isso ao uso contínuo, né, com carros passando por cima, enfim, e aí essa calçada ia, com o passar do tempo, se desfazendo. Então, era uma das dificuldades impostas pelo fato desse fluido não ter o comportamento newtoniano, né, era um fluido tixotrópico. E aí, os fluidos reopéticos, eles apresentam justamente o comportamento oposto. Eles aumentam de viscosidade aparente com o tempo sob essa mesma tensão. Esses dois comportamentos, na realidade, eles não vão não são o caso geral do nosso estudo, tá? Mas é importante a gente saber que existe esse tipo diferente aí de comportamento. O que eu queria, meu Deus, não era isso. Que horas que acaba a nossa aula, hein? É 10h30? 10h35? É isso. Então, meu povo, por hoje a gente para por aqui, certo? Que para a gente manter a nossa uniformidade aí com uma turma e outra. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, a gente está disponível aí. João Paulo, eu não estou me lembrando de um exemplo assim de fluido reopético agora, mas eu posso pesquisar e te mando qualquer coisa.
Não tô me lembrando. Certo? E aí, se lembrem que eu mandei aqui para vocês o link do grupo com os monitores, os horários de monitoria eu mostrei aqui para vocês, mas vou colocar agora no CIGA, e aí a gente vai levando, tá? Vão atrás dos meninos, eles têm boa vontade, eles são bons, eles sabem das coisas, vão ajudar vocês, eu tenho certeza. Então, Diogo, vai depender do se a argila é sólida ou fluida. O Diogo está perguntando aqui. Você pode ter, como os professores lá estavam estudando, lembra que existe a hora que ele está dizendo assim, ó, essa mistura aqui de água com amido, tem hora que ela vai estar se comportando como sólido, na hora que ela está sujeita, né, a essa tensão bastante alta, e daqui a pouco ela tem um comportamento realmente de líquido, né? Então, esses casos, assim, eles são um pouco, digamos, limiar, né? Eu dizer se é sólido ou se é fluido, depende do que você vai fazer com essa argila, depende da consistência dessa argila, né? Se você tem, na realidade, uma concentração muito grande de água e uma concentração pouco pequena de sólido, praticamente aquilo vai se comportar, né, majoritariamente como a água. Mas aí, na medida que você vai adicionando sólido, isso pode modificar as interações intermoleculares. Então, vai depender do que você está querendo observar, certo? Rômulo, os horários dos monitores, vou mostrar aqui. Meu mouse está sumindo de mim, não quer saber de mim. A cola pode ser considerada reopética? Eu acho que, na realidade, o processo da cola é um processo diferente, Rômulo, porque, na realidade, ela vai mudando de estrutura, ou talvez nem seja, né? Ela vai mudando de estrutura química, na medida que vai reagindo, né? O processo de colar é um processo de aderência entre as superfícies, né? Então, você muda a interação química ali, já tá pensando em colar, entre as superfícies, certo? Cadê? Tá apresentando? Tá vendo aí, Rômulo, os horários? Então, os monitores, Nayara é a outra professora de fluidos, e eu aqui, certo? É isso, meu povo. Por favor, não se esqueçam que na quinta-feira a gente não vai ter aula, né? Quem quiser participar do horário, da aula no horário do 1-2, eu estou totalmente disponível, eu vou dar aula no horário 1-2, mas vai ter Connect, né? Então, a aula da quinta-feira, ela vai se tornar um encontro, né?